No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 24, nos diz: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Qual tem sido a nossa atitude em relação à defesa do reino? Quando Golias estava desafiando o exército de Israel, a Bíblia diz que as pessoas não estavam dispostas a se colocarem na brecha em favor da defesa do reino. A Bíblia diz neste versículo que eu li: todos os israelitas, ao ouvir o desafio de Golias, eles fugiam de diante dele porque o temiam grandemente. Mas o que me chama a atenção que não foi apenas os soldados normais que tiveram essa relação em referência ao combate, aquela batalha, ao desafio que Golias estava propondo. Saul também, a Bíblia diz no versículo de número 31, as seguintes palavras: ouvidas as palavras de Davi, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Veja que a atitude de Saul, além de não estar disposto a defender o seu próprio reino, ele estava escondido na sua câmara. Saul sequer ia para a frente de batalha para ouvir e ver o que estava acontecendo, porque ele não estava disposto a defender o seu próprio reino. A Bíblia diz: os irmãos de Davi, no versículo de número 28 do capítulo de número 17 do primeiro livro de Samuel, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Veja que os irmãos de Davi pensavam a mesma coisa em relação a Davi. Pensavam que Davi estavam ali para fazer o que eles também estavam fazendo, apenas vendo a peleja, apenas ouvindo o desafio de Golias, mas não estavam dispostos a defender o reino. Mas a Bíblia diz, e assim eu me alegro, que a atitude de Davi foi diferente. Versículo de número 26, a Bíblia nos diz: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não estava ali apenas para ver a peleja, apenas para conhecer Golias, como o seu irmão Eliabe afirmou na sua palavra. Davi também não estava se escondendo do inimigo na sua câmara, no seu quarto, como estava fazendo Saul. Davi também não fez como todos os soldados de Israel, no versículo 24, fugiam diante de Golias, porque a Bíblia diz que o temiam grandemente. Davi teve uma atitude diferente em relação a todos, porque ele estava disposto a defender o reino, não simplesmente defender o reino de Saul, não apenas defender o reino de Israel, mas ele estava disposto a defender o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que esta seja a minha atitude, que também seja a sua atitude, que nós estejamos sempre dispostos a defendermos o reino do Senhor na terra. Que a bênção de Deus possa estar sobre a minha vida, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida e as nossas casas, e que nós sempre estejamos na brecha, dispostos a defendermos o reino do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.